Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje é sexta-feira, 25 de março de 2022. Quarta-feira passada eu gravei um vídeo. Eu trouxe aqui para vocês, a minha intenção era trazer um vídeo mais completo, né? Sobre a importância do Amicus Curiae no processo da revisão da vida toda. E foram três que se manifestaram ali, né? Que foi a DPU pedindo ingresso, a Associação dos Aposentados também pedindo ingresso como Amicus Curiae e também a IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. No entanto, semana passada, quando eu estava gravando, eu não percebi que o meu programa aqui parou de gravar e eu continuei trazendo as informações e na hora que eu vi já estava terminado. Gravou 15 minutos de vídeo. Então, nesse vídeo de hoje eu quero trazer a peça do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que está fantástica. É um prato cheio para quem gosta de ler, gosta de verificar ali os fundamentos, né? Não precisa ser do ramo do direito, atuar no direito. Tem muitas pessoas que vêm falar comigo. A Márcia, por exemplo, que eu citei no outro vídeo, ela leu, ela ficou impressionada. Ela que indicou para mim, mas como eu não consegui, eu quero trazer hoje para vocês essa questão, tá bom? Antes de continuar, quero me apresentar, meu nome é Alex, sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. E gostaria de convidar também você que está me vendo, não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, porque toda vez que eu publicar um conteúdo, você vai ficar sabendo. E isso ajuda também a gente aqui no canal, criadores de conteúdo, trazendo informações para vocês como essa, informações importantes que está aumentando o seu conhecimento, tá? Fazendo isso, quando você se inscreve, você curte, você compartilha uma publicação, você faz o nosso vídeo alcançar mais pessoas, tá certo? Outra coisa que eu vou pedir para vocês, se você ainda não procurou um advogado, se você não está sendo representado, convido vocês a se inscrever no link aqui da descrição, entra ali naquele link, faz o seu cadastro, que a nossa equipe vai entrar em contato com você e vai analisar o seu caso para verificar se essa revisão da vida toda ela se torna vantajosa para você ou desvantajosa, tá? É muito importante vocês terem esse acompanhamento. Certo, gente, essa questão que eu vou tratar hoje é sobre a peça que foi protocolada lá pela IBDP, né, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Eles atuam já há bastante tempo defendendo a classe ali de direito previdenciário. Como eu já disse, eles já estão ali qualificados nos autos como Amicus Curiae, como amigo da corte. E no vídeo anterior, que foi interrompido ali, eu demonstrei para vocês a importância do amigo da corte, né, no processo, principalmente ali no STF. E nessa peça da IBDP, né, é trava-língua isso daqui, da IBDP, ela foi protocolada dia 22 dessa semana, foi terça-feira, e a manifestação deles por meio dessa peça está bem clara, eles deixaram bem claro de que o objetivo não é defender classe ou categoria, ou seja, não está defendendo o aposentado e não está defendendo o INSS. A manifestação deles está estritamente ligada a parecer técnico, tá? Somente questões jurídicas, relacionadas ao direito previdenciário. Vocês vão entender melhor no decorrer do vídeo. Tá? Essa peça aqui da IBDP, eu já baixei aqui, vocês podem baixar, eu já mostrei no vídeo anterior como que vocês fazem para ter acesso a essa peça. E tá fantástica. Eu vou me adentrar em alguns temas somente, mas eu quero mais fazer comentário para vocês. Eu até grifei aqui, ó, que eles não têm por objetivo defender classe ou segmento, mas eles vão atuar tecnicamente no conhecimento do direito previdenciário. Eles dizem também que a figura processual do amigo da corte não exige imparcialidade. Essa é uma condição do julgador e não do partícipe. O julgador, ministros, não do partícipe, o amigo da corte, tá? Então ele não está restrito à imparcialidade. Olha aqui na parte de baixo que eu grifei. O Amicus Curiae técnico, né, que é no caso da IBDP, eles podem ser parciais em relação a uma tese. E qual que é a tese defendida pela IBDP? Nessa petição de manifestação que eles protocolaram no STF, de que ela está fundada no completo desconhecimento do impacto financeiro dos cofres públicos apresentado pelo INSS, seja lá no início do julgamento da vida toda, quando o Nunes Marques apresentou o voto dele, né, 46 bi, o INSS alegou isso, e também posteriormente houve outra nota apresentada pelo INSS de que supera 300 bilhões, enfim. O IBDP está dizendo o seguinte, que no curso do processo da revisão da vida toda foram apresentados estudos
que demonstram valores ali que podem trazer um impacto financeiro para os cofres públicos, para a União, para a autarquia. Só que eles não apresentaram provas, não apresentaram documentos, não apresentaram informações que comprovem isso. E mais, a última nota técnica apresentada foi no curso do processo. Votos dos ministros já tinham sido apresentados, já tinha ali uma posição, uma decisão firmada por parte de cada um. E essa informação ele deveria ter apresentado antes e não no decorrer do processo, lá no final, 45 do segundo tempo. E é justamente essa questão que está sendo confrontada, debatida ali pelo Instituto Brasileiro do Direito Previdenciário. Por quê? Porque existem regras processuais a serem seguidas. Existe todo um rito, toda uma ordenança a ser seguida. Não pode ser atropelado essas questões. Então, o IBDP está falando o seguinte, você pode trazer provas aqui para o processo para demonstrar que o impacto econômico é tanto. Inclusive, o INSS ele pode utilizar isso como objeto de defesa, porque é o impacto econômico do direito que está diretamente relacionado ao princípio da reserva do possível e do equilíbrio financeiro atuarial. Essa é a base de princípios que o INSS pode utilizar para alegar questões de impacto financeiro. Está dentro da normalidade processual até aí. O problema é que foi a fase, o momento que foi apresentado essas informações. Não basta apenas alegar que existe um valor que pode trazer um impacto econômico, um impacto financeiro. Eles devem comprovar, apresentar a documentação e, além de apresentar esses documentos que comprovem o número de pessoas, de segurados que têm direito, de valores, essas provas elas devem ser submetidas ao contraditório, entendeu? Apresentou defesa, eu tenho uma relação aqui de todos os segurados que podem fazer revisão. E esses segurados aqui, o valor pode chegar a X, o INSS fez isso. Aí sabe o que é o princípio do contraditório? Só que o INSS fez isso lá na frente. E qual que é a importância do princípio do contraditório? Ampla defesa? Agora, a parte contrária, a IBDP vai dizer, então tá, vou pegar esse documento que você apresentou aqui e vou mostrar para você que não é isso, que é isso, isso e mais isso. Não foi feito, não foi aberta a oportunidade do contraditório. Então, essas questões que o IBDP está trazendo nessa peça de manifestação são novas. A gente não viu ninguém tratando essa questão ainda e é muito interessante, porque viola algumas questões processuais. O INSS está alegando informações ali, trazendo provas no processo lá no tribunal. Tudo isso que eu falei para vocês, eu resumi o que estava na peça deles. Eu quero mostrar para vocês alguns pontos que eles trouxeram que deve ser submetido ao contraditório. Gente, eu gosto de trazer informações aqui com palavras simples, não fico usando juridiquês. Às vezes tem correção de português, falo alguma palavra errada, tá? Porque eu sei que tem muita pessoa que está aí do outro lado com pré-julgamento. Então eu justifico, mas vou trazer palavras simples mesmo. Vamos ali, deixa eu mostrar para vocês o que o IBDP trouxe para a gente, IBDP. Primeiro, esses 3 aspectos. Matéria de defesa. Aí ele usou uma doutrina do Daniel Sarmento, tem que falar isso aqui porque é público até, Ele diz o seguinte, vamos até aumentar a tela. O ônus da prova em demonstrar que a concessão de determinada prestação esbarra na reserva do possível, que é o princípio que eu mencionei para vocês, ele deve pesar sobre o Estado e não sobre o jurisdicionado. Ou seja, a obrigação, o ônus de provar o impacto financeiro, o impacto econômico, é do Estado. A autarquia faz parte do Estado e não é do jurisdicionado, não é da parte. Então, não basta somente a alegação. A matéria de defesa ela tem que ser comprovada por parte da autarquia. Não basta assim que o Estado... Deixa eu aumentar mais aqui. Não basta assim que o Estado invoque genericamente a insuficiência de recursos. É preciso que ele produza prova suficiente para a alegação. B. São 3 questões que ele traz aqui. Necessidade de ampla defesa e contraditório. Prestigiando a ampla defesa e contraditório, está no CPC, não admite a utilização de fundamentos de decisão que não foram devidamente contraditados durante o processo. Uma vez que trouxe novas informações, a autarquia trouxe novas informações no curso do processo, no final do processo, também deve ser aberto o contraditório para contestar, para questionar essas informações. Foi o que eu disse inicialmente para vocês. Ainda que permita o texto processual a juntada de documentos em momento posterior
ao ajuizamento e apresentação de contestação, a validade de tal juntada somente se perfaz quando aberto o prazo às partes para manifestação. Vamos ali para a letra C. Impossibilidade de apresentação de novas provas ou alegação em sede de recurso extraordinário. Lá em sede de recurso extraordinário, como a gente está tratando ali de uma repercussão geral, não pode ser apresentado novas provas. No entanto, a legislação processual atual admite a juntada de novos documentos, de novas provas, porém de fatos que ocorreram depois. O processo está tramitando, novos fatos ocorreram, pode ser suscitado novas provas. E o que foi alegado posteriormente pelo INSS se encaixa nessa situação. Sendo assim, contraditório, gente. Vamos lá, você alegou que pode chegar a 300 bilhões INSS. Então agora é minha vez de fazer a defesa e mostrar para você que não é isso. É isso que o IBDP está falando. Percebam o seguinte, o que está sendo trazido para a gente aqui nessa peça não é que não houve oportunidade, não houve o momento ali do contraditório no processo, porque houve. A IEPREV, as demais partes se manifestaram. Se vocês analisar toda a ordem cronológica do julgamento, tem defesa, tem questionamentos, foi atacado ali a nota técnica inicial do INSS, que alega um prejuízo de 40 bilhões para os cofres públicos. Tudo isso foi manifestado pelas partes. O que eles estão alegando aqui é o que foi apresentado posteriormente durante o processo, a tramitação do processo, deve ser submetido a um rigoroso processo do contraditório também. Ou seja, INSS, durante o processo se apresentou informações aí de que pode superar 300 bilhões de reais esses valores, então também eu quero a minha oportunidade de mostrar para você, com base em estudos técnicos, de que não é exatamente assim como você está informando. E mais, né? Eu estou traduzindo em palavras simples, mas e mais, ele diz, eu vou provar para você, INSS, de que os valores que vocês estão apresentando, esses valores absurdos e estratosféricos, não se comparam ao valor real que, de fato, se a revisão da vida toda for aprovada, pode ali acontecer. Que não chega ali na estimativa de 5, 6 bilhões de reais, tá? Então está sendo muito, muito mais valorizado pelo INSS e alegado sem prova, sem documentos técnicos. E é isso que a IDBP tá dizendo. Nós temos que fazer um levantamento real, apresentar provas de que os benefícios que serão alcançados com a revisão da vida toda serão esses, e não esses que vocês estão alegando, INSS, e que os ministros ali acataram essa suposição e firmaram ali seu julgamento, especificamente o senhor Nunes, né? Deixa eu mostrar para vocês um trecho ali dessa peça de manifestação, o que eles falam. Selecionei a parte que convém falar para vocês. Eles disseram o seguinte, ó, essa Suprema Corte, os ministros do STF, vem reiteradamente decidindo sobre teses pautadas em receios econômicos, sobre os quais não se exerce o devido contraditório. Ressalto mais uma vez, falo sempre a mesma coisa no vídeo, sim, para ficar claro para você. Ou seja, sem o devido contraditório, porque apresentou as informações, INSS, agora é minha vez de apresentar também informações que comprovem o contrário. E isso não foi feito no processo da vida toda, posteriormente, no trâmite do julgamento até o pedido de destaque. E sabe o que eles mostram aqui pra gente, que é muito claro e importante, essa apresentação da IBDP, de que o contraditório ele se faz necessário, uma vez que a metodologia utilizada pelo INSS, pela autarquia, para avaliar o número de segurados que poderão ter direito à revisão, é duvidosa. Por quê? Porque se vocês observarem, já tem defesa inclusive da IEPREV, isso daí foi lá naquela manifestação inicial, que foi utilizada ali como fundamento do Nunes, de 46 bilhões, lá na nota informada pelo INSS, eles dizem que benefícios de 2008, 2009, 2010 são os benefícios que terão maiores correção. Opa, eles estão se esquecendo, gente, do prazo decadencial. Prazo decadencial os últimos 10 anos. Considerando que estamos em 2022, 3 de 2022, março de 2012 para frente. Então 2008, 2009, 2010 cai por terra. Valores, então, que são maiores, cai por terra, tá vendo? É essa metodologia de avaliação do INSS que está sendo questionada. Então, essas informações, elas devem ser contestadas, ficando comprovado a necessidade ali do contraditório. Essa questão da revisão da vida toda, ela já está sendo discutida e conforme vai passando os anos,
Outros benefícios estão entrando ali na regra da decadência, estão perdendo, se as pessoas não buscaram, não ajuizaram, não procuraram ali o seu direito, os benefícios eles estão ficando de fora. E o INSS não está considerando essa informação, considerando o prazo decadencial. Outra coisa, outra questão, os benefícios de pensão por morte. Tem duas hipóteses que a pessoa pode receber pensão. O instituidor, quem faleceu não era aposentado, mas tinha qualidade de segurado, o dependente pode receber pensão. Ou, se o instituidor já era aposentado, o dependente ele tem direito à pensão. Ocorre que o prazo decadencial da pensão por morte, nesse caso, não começa a contar a partir da pensão por morte, ali do primeiro pagamento da pensão por morte, mas da aposentadoria do instituidor. Então, em muitos casos, o aposentado ele já havia aposentado há mais de 10 anos. Posteriormente, esse benefício ele se converte em uma pensão por morte, só que o que deve ser considerado é a data da aposentadoria. Isso a autarquia também está colocando de fora. Então, são informações importantes que devem ser confrontadas ali no contraditório. E existem outras possibilidades aí de exclusão do direito da revisão da vida toda. Um deles é que, muitos casos que nós pegamos para fazer o cálculo, não é vantajoso. Então a pessoa fica quietinha, não vai atrás de nada. Então o INSS está dizendo que se existem 50 milhões de benefícios, os 50 milhões passaram pela revisão. Não, definitivamente não. E é isso que vai ser confrontado duramente. Então o que o IDBP demonstrou nessa peça de manifestação, que por sinal está fantástica. Eu amo ler essas peças porque a gente sempre aprende, a gente está sempre enriquecendo o nosso conhecimento. Ele disse o seguinte, o INSS ele buscou os benefícios que estão em manutenção, que estão ativos, todos os benefícios, e incluiu nesses valores, indicando que eles são passíveis da revisão da vida toda. Porém, esses dados apresentados sem o contraditório, eles se tornam inaptos. Eles não podem ser utilizados para convencimento, para formar a decisão, a opinião do ministro para apresentar o seu voto, para julgar, principalmente sobre impacto financeiro. Não tem respaldo, tem que abrir o contraditório, tem que deixar os amigos da corte apresentar seu estudo e provar que não é isso que o INSS está demonstrando e é isso daqui. Sendo assim, revisão da vida toda, ela deve ser julgada procedente. Ponto. Tudo que eu trouxe aqui para vocês até o momento foi apresentado ali na peça da IBDP. Estou trazendo em outras palavras, mas depois você lê. Mas o entendimento é esse. E é fantástica essa argumentação. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. Os aposentados, a classe previdenciária, as pessoas que, os segurados, né, do regime geral, de outros regimes também, eles estão sendo bem representados. Seja na revisão da vida toda, seja em outros tipos de revisão, outros processos que envolvam o direito previdenciário. Que isso fique bem claro, vocês são bem representados. Existem muitos institutos que contam com a presença de muitos advogados que há muitos anos atuam na área. Inclusive, o IBDP é uma instituição sem fins lucrativos, tem o IEPREV, tem a advogada, eu esqueço o nome do escritório, mas é da doutora Gisele que está fazendo a defesa. Eu faço um curso de Direito Previdenciário, todo mês tem um curso ou outro que eu faço de revisão, de cálculo. O meu professor eu sempre faço com o mesmo. Ele é de Brasília, excelente advogado. Eu admiro muito a postura dele, porque ele ama o direito previdenciário e ele passa tudo pra gente. Então vocês estão sendo muito bem representados nessa luta aí para resguardar o direito de vocês, viu? Eu gostaria de ler a parte final para vocês da peça, que eu achei fantástico. Ele diz o seguinte, ó, compreendendo os nobres ministros pela constitucionalidade e juridicidade do momento processual em que se deu o pedido de destaque, o julgado será reiniciado no plenário virtual. Aqui entendo que ele escreveu errado em plenário físico. Oportunidade em que, na opinião do IBDP, deve ser garantido o exercício pleno de todas as faculdades processuais das partes e aquela restrita aos amigos da corte, os amicus curiae, inclusive sustentação oral, audiências públicas, como forma de auxiliar a construção da convicção e discutir a profundidade de todas as alegações e estudos técnicos. E nisso entra aquela minha opinião que eu deixei numa live que eu fiz ao vivo uma vez. Eu falei, gente, o pedido de destaque para o plenário virtual ele é horrível, porque o processo já tinha sido finalizado. Mas eu tenho uma visão positiva em relação ao plenário físico. Se ele for começar no plenário físico, a minha visão é essa. Vocês lembram que eu falei isso? Que eu falei que ali os ministros terão que apresentar os seus votos.
Não basta, não, eu sigo o voto do fulano. Não. Cada um vai ter que apresentar e fundamentar. E melhor, o que eles falam, o IBDP apresentou aqui, ele está dizendo o seguinte: uma vez que for iniciado o processo ali no plenário físico, que seja garantido o exercício pleno das faculdades de defesa dos amigos da corte. Então eles vai ser aberto o prazo para eles se manifestar, fazer sustentação oral, audiências. Então, gente, o processo ele vai ser muito mais complexo. Continuar nesse parágrafo aqui, ó. Não incumbe ao IDBP se manifestar sobre a adequação do pedido de destaque. Porém, interpreta que, caso reiniciado o julgamento, esse se dará em nome da mais ampla discussão jurídica que um tema de repercussão geral carece. Perfeita essa colocação deles. Por último, pelo que se desprende, nem mesmo a INSS sabe quais e quantos benefícios podem ser passíveis de revisão, muito menos o custo. Não merece uma decisão em repercussão geral ser tomada sobre suposições. Afinal, se o INSS soubesse ao certo o impacto econômico, teria apresentado a tempo e modo de se exercer o devido contraditório. E isso não aconteceu. As pessoas que fazem jus à revisão do benefício da vida toda, se um segurado aposentou em 2012, em 2013, vou botar aqui para mim, 2012 e 2013, a revisão só vai alcançar parcelas vencidas dos últimos 5 anos. Então, se o segurado aposentou em 2013, somente a partir do mês 3 de 2017 que o INSS vai pagar. O INSS, então presta atenção. É isso que ele está falando. Ó, INSS, presta atenção. Não são os 10 anos que você vai pagar, é somente os últimos 5 anos. Pode corrigir essa conta que você está fazendo aí. Simples assim. Fantástica essa peça da IBDP. Aí vamos ali para a parte dos pedidos, parte final, ele conclui da seguinte forma: caso reste decidido pelo reinício do julgamento, que seja facultado o exercício do contraditório sobre os dados surpresas apresentados agora pelo INSS, os quais não estão dotados de técnica capaz de formar convicção, inclusive convocando audiências públicas, exigindo informações para analisar tecnicamente o mérito e eventuais impactos positivos ou negativos em ampla cognição. Nesses termos, pede deferimento. Então tá fantástica essa peça, né, gente? Se vocês me acompanharam até o final do vídeo aqui, vocês perceberam que a intenção do IBDP, a manifestação nessa peça é no sentido de que foram apresentadas provas, valores para o INSS de que a aprovação dessa revisão ela pode trazer um impacto econômico, e isso está pautado em princípios, né? A alegação do INSS ela está respaldada em princípios quando alega impacto econômico, só que não foi respeitado o contraditório. Da mesma forma, tem que abrir o prazo ali para os amigos da corte, para as outras partes, se manifestarem em relação a essa última alegação do INSS. Se isso não foi feito no plenário virtual, que seja feito agora no plenário físico. E agora, como diz o ditado popular, a batata vai esquentar, gente. Vai esquentar, vai ter muita gente apresentando ali a sua defesa em favor dos aposentados. O julgamento da revisão da vida toda vai ter outro rumo no plenário físico. O mais triste de tudo isso é que já poderia ter sido finalizado no plenário virtual, o voto era... A revisão tinha sido aprovada e veio o senhor Nunes Marques utilizando uma ferramenta criada de um regimento interno que passou por cima de todo o ordenamento processual constitucional, felizmente. Mas agora vai continuar e vamos ver quando que vai acontecer isso. Não sabemos porque o plenário físico ele não tem prazo, não tem prazo para ser colocado em pauta, então eles podem colocar quando bem entender, infelizmente, nos resta aguardar. Então essa peça... Fiz questão de focar mais nela porque ela ficou fantástica. Não que as outras não tenham ficado, mas essa aqui ela trouxe uma outra visão sobre esse processo, sobre esse novo julgamento plenário físico e o que deve ser feito. Certo, gente? Aprendemos juntos, porque toda vez que eu pego para estudar um caso desse eu aprendo e você que está me vendo até o final, você também aprende. Agradeço a presença de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!